Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aí mais um episódio do podcast Antiquário do Som e hoje eu vou falar de um disco que eu adoro, chamado Tarka. Esse disco, ele é de um guitarrista, violonista, chamado Anthony Phillips. Na verdade, ele é uma parceria entre o Anthony Phillips e o Harry Williamson. E eu vou falar desse disco contando uma história pessoal minha com esse disco. Eu acho que melhor do que fazer uma resenha, eu acho que essa história ela é mais interessante para se abordar aqui nesse programa, né, do Antiquário do Som. O Anthony Phillips, ele é mais conhecido, né, dessa dupla do Anthony Phillips e o Harry Williamson, porque ele foi o fundador da banda Genesis, né, a banda de rock progressivo. O Anthony Phillips, eu brinco que ele é o Syd Barrett do Pink Floyd. O Syd Barrett o que o Syd Barrett era pro Pink Floyd, o Anthony Phillips era pro Genesis, porque ele funda a banda, ele era o líder, ele era o cara que dava as direções para todo mundo, né? Ele era considerado o melhor músico, e numa banda de músicos fantásticos, né? Vocês imaginem o Anthony Phillips ser considerado o melhor músico, né? Porque o cara é excepcional. Mas quando eles começam a tocar ao vivo, ele começa a ter crises de pânico e ele sai da banda e nunca mais toca ao vivo. Mas aí ele começa a estudar música a sério, né? Ele entra acho que num conservatório e ele se forma, ele se gradua em música e ele aprende música muito a sério, a ler partituras, ele vira quase que um regente de orquestra, assim, ele chega num nível realmente muito alto. E aí, em meados dos anos 70, ele começa a lançar disco e não para mais. A discografia do Anthony Phillips é gigantesca, né? Ele tem muitos discos assim fantásticos. O Tarka, a questão desse disco é o seguinte, ele grava esse disco nos anos 70, né? O primeiro disco do Anthony Phillips solo é um disco que é considerado um clássico do rock progressivo, que chama-se The Geese and the Ghost. Ele é de 1977, né? Esse The Geese and the Ghost, ele tem uma música que algumas pessoas dizem que foi a primeira vez que o Phil Collins cantou, apesar de que em 77 o Phil Collins já era o vocalista do Genesis, né? E o Phil Collins, ele canta músicas nos discos do Genesis desde 71, né? Desde a época do Nursery Crime, de 1971. Porém, no Geese and the Ghost tem duas músicas que o Phil Collins canta, que parece que uma delas foi gravada logo que ele entrou para a banda, né? Então dizem que o Anthony Phillips que descobriu o Phil Collins cantor, né? Mas isso é outra história. O primeiro disco do Anthony Phillips é o The Geese and the Ghost, porém o Tarka ele gravou antes, né? Ele gravou antes desse disco. E aí é o seguinte, o Anthony Phillips tinha acabado de se formar em música e aí ele foi chamado para fazer a trilha sonora de um filme, né? É um filme chamado Tarka the Otter. É um filme baseado num livro escrito por um cara chamado Henry Williamson. E aí, né, é engraçado, porque o disco é do Anthony Phillips e do Harry Williamson, né? Então, né, o óbvio, né? O Harry, que é o coautor da trilha, junto com o Anthony Phillips, ele é filho do Henry, que é o autor do livro, né? Então, quando o Harry descobriu que a obra do pai dele ia ser transformada em filme, ele chegou para o pai e falou: pai, já que o seu livro Tarka vai virar um filme, eu queria fazer a trilha, né? E aí ele propôs essa parceria com o Anthony Phillips, né, do Genesis, para fazer a trilha sonora com ele. Então o Anthony Phillips aceitou, eles foram para o estúdio e começaram a compor, né? E eles fizeram um disco que é uma longa peça instrumental, né? Ela é dividida em 4 partes. Então, o disco Tarka, ele tem
4 músicas, né, longas, e que compõem ali o disco como um todo, né? É um disco assim, ele não tem quase que bateria, né? A última música do disco a última música do disco ela é bizarra, assim. Eu não consegui entender o que ela tá fazendo ali, porque ela não tem nada a ver com o disco. Ela é uma música eletrônica, com uma bateria eletrônica, com teclados, e o disco inteiro ele tem violões, pianos e orquestra. Ele é um disco que ele parece muito trilha sonora, mas ao mesmo tempo que ele parece trilha sonora, ele é progressivo, né? Ele me lembra muito não, mas ele me lembra um pouco Michael Oldfield, né? Alguns discos do Michael Oldfield, como Oma Down, como o próprio Tubular Bells, né? Que foi trilha sonora do Exorcista, né? O Tarka lembra, o Tarka tem essa pegada aí do Michael Oldfield, né? É aquele rock progressivo meio soundtrack, assim. É bem trilha mesmo, né? Muito violão, muito piano, exceto pela última música que é louca, assim. Eu não sei porque que aquela música tá lá, porque ela é minimalista, ela não parece com as coisas do Anthony Phillips, ela é repetitiva, assim, né? Eletrônica, eu não sei. Mas as 3 primeiras músicas do disco, elas são maravilhosas, assim. As 3 primeiras são maravilhosas, com orquestra, uma orquestra fantástica. O diretor do filme, né, que é o David Coburn, ele apoiou a trilha dos dois, né? O pai do Harry Williams defendeu que a trilha fosse do filho, né? Então eles fizeram a trilha desse filme, gravaram em estúdio, e aí né, tudo levava a crer que o disco se tornaria a trilha do filme, né? Mas aí na última hora, ou o diretor do filme ou os produtores, eles falaram, não, vamos fazer outra trilha, porque essa trilha não está combinando, né? E aí um cara chamado David Fanshawe, ele se tornou o compositor da trilha. E aí em 1979 saiu o filme Tarka, né? Tarka the Other. E aí, né, eu não sei, assim, eu não pesquisei a fundo qual que foi o impacto disso pro Harry Williamson e pro Anthony Phillips, né? Os dois, eles chegaram a fazer outras parcerias, né? Tem outros discos o Anthony Phillips, ele tem uma série longa chamada Private... como é que é? São discos, ele fez uma série com 12 discos, né? Que é o Private Parts and Pieces. E um deles é em parceria com o Harry Williamson. Então o Harry Williams ele se tornou um parceiro constante ali do Anthony Phillips, né? Porém, o Tarka, que era para ter sido o primeiro disco dos dois, né? E um disco que foi feito até antes do primeiro disco solo do Anthony Phillips, ele ficou engavetado, né? Ele só foi sair em 1988. Só que ele não tem nada a ver com 1988. Então eu fico imaginando se esse disco tivesse saído em 1976, 77, né? Eu acho que ele teria sido um disco que teria tido um impacto muito grande para a cena do rock progressivo, né? Talvez ele impactasse mais do que o primeiro solo do Anthony Phillips, o The Geese and the Ghost. Porque o Tarka, ele é um descasso, assim. Ele lembra muito o Michael Oldfield, aquela pegada daquele progressivo instrumental, que não tem, às vezes, uma instrumentação tradicional de banda de rock, com baixo, com bateria, mas tem orquestra e faixas longas. Nossa, eu acho ele épico, assim, maravilhoso, maravilhoso, né? E aí eu tava ouvindo os discos do Anthony Phillips, né? Quando eu descobri a carreira solo do Anthony Phillips, eu fiquei fascinado. Eu comecei a ouvir tudo dele, e aí eu descobri que ele tem discos muito bons, né? Tem um disco dele de 1997, por exemplo, chamado The Meadows of Englewood, que é muito bom, mas ele tem uns discos muito fracos, assim. Ele tem uns discos que
ele reúne músicas que ele fez para BBC, né? Ele fez muita trilha sonora para documentário da BBC e tem umas coisas que são muito fraquinhas mesmo. Mas assim, o cara lançava 2, 3 discos por ano, né? A carreira solo dele é muito fértil. E tem uns discos dele como Field Day que são maravilhosos, mas tem uns que são meia boca, né? Mas Aí na hora que eu cheguei no Tarka, eu tomei um susto, porque eu falei, pô, esse disco é muito bom, né? Eu comecei a ouvir ele muito. E aí eu descobri que o filme Tarka, ele não tem a trilha do Anthony Phillips, só que alguns fãs, eles remixaram a trilha sonora do Anthony Phillips no filme de 1979, né? Eles fizeram uma versão do filme como se fosse como se a trilha tivesse sido aproveitada pelo Anthony Phillips e do Harry Williamson, né? E eu não conheço o Tarka com a trilha que saiu mesmo. Mas o Tarka com a trilha dos dois, nossa, eu fiquei fascinado com esse filme, né? Ele é um filme que é o seguinte, Tarka é uma lontra, né? Então ele é um filme com animais, né? A maioria dos personagens do filme são animais. Tarka é uma lontra, né? E ele parece um filme da Disney, né? Ele parece esses filmes da Sessão da Tarde, da Disney, né? Eu sinto assim que a aura do Tarka lembra muito o Snow Goose, né? Que é um livro que também inspirou um disco de rock progressivo, que é o terceiro disco da banda Camel, né? Ele foi baseado num livro também, que é o Snow Goose, né? Que é um livro também muito singelo, né? De um escritor chamado Paul Gallico. É um livro muito bonito, assim, eu tenho ele aqui. E o Tarka, eu fico imaginando que deve parecer com isso, porque o filme Tarka, ele é como no Snow Goose, né? Ele é uma história sobre um animal, né? No caso do Snow Goose é um cisne, e o Tarka é uma lontra, né? O Tarka é uma lontra, né, que mora num buraco assim na margem de um rio, e um dia essa lontra ela é farejada por alguns cães, né, e uma tropa de caçadores fica tentando caçar a lontra, né, e a lontra fica tentando despistar eles, né? Assim, eu contando, vocês vão pensar, pô, nunca vou ver esse filme, né? Esse filme deve ser muito ruim, né? Tipo, uma lontra fugindo dos cães e tal. Mas quando eu vi, eu achei muito bonito, porque eu vi com a trilha do Anthony Phillips e eu achei, assim, singelo, uma coisa meio ingênua, parece realmente um filme para criança. E me impressionou muito como que em 79, e assim, o filme tem aquela textura dos filmes da década de 70, né? Só que ele é um filme que a lontra é muito real, assim, a direção, né? A direção do filme com os cães tentando perseguir a lontra, parece, assim, eu não consegui entender como que o diretor conseguiu fazer esse filme, porque eu fico imaginando o desafio de você dirigir um filme com uma lontra e você conseguir fazer essas cenas como a perseguição dos cachorros, a lontra, a vida da lontra ali entrando no buraco e tal. Eu fiquei muito impressionado como que o diretor conseguiu fazer isso, né? E quando eu assisti esse filme eu fiquei fascinado, assim. Eu achei bonito a coisa da criatura, essa história de uma criatura que quer viver a sua vida ali no meio ambiente, né, no seu habitat, mas ela é importunada pelos seres humanos, pelos cães de caça, né? Quando eu vi esse filme, eu estava tendo contato com alguns textos, né, do Eduardo Viveiros de Castro, que é um antropólogo, e de um antropólogo francês chamado Bruno Latour, que eles têm uma teoria que revolucionou a antropologia, né? Na verdade, a teoria é do Eduardo Viveiros de Castro, que é o chamado perspectivismo ameríndio, né? Que é uma revolução da ótica, né? Porque nós que somos os ditos civilizados, né, cidadãos ocidentais, a gente acha que a gente tem um repertório de referências que é o repertório, né? E aí quando você pega o que o Eduardo Viveiros de Castro fala, ele fala o seguinte, pô, a antropologia ela nos ensina a ver
o repertório dos índios. Mas e a maneira como os índios nos veem, né? Isso é uma coisa que deveria ser levada em consideração. Então, o Eduardo Viveiros de Castro, ele inverte essa lógica, né? E aí o Viveiros de Castro ele escreveu o prefácio de um livro chamado A Queda do Céu, né, de um índio Yanomami chamado Davi Copenaua, que é justamente o perspectivismo ameríndio sendo posto em prática, né? É um índio analisando o homem branco. E esse livro, ele é avassalador, assim. Para muitos teóricos, né, como o professor Alberto Pucheu, da UFRJ, ele diz que A Queda do Céu é o livro mais importante do Brasil no século XXI. Pensem bem, o Alberto Pucheu é um dos grandes críticos literários em atividade no Brasil. Para ele falar que A Queda do Céu é o grande livro do século XXI até agora, né? É porque é um livro muito importante. E eu li A Queda do Céu e eu tendo a concordar com ele. Porque é um livro que mostra o seguinte, que as teorias discutidas pelo Bruno Latour, né? Eu estou tentando falar delas sem aprofundar demais em academicismos, né? Mas existe uma teoria que eles endossam de um teórico, se eu não me engano, é indiano, chamado Dipesh Chakrabarty, que ele fala do fim da história, né? Ele fala que a gente saiu da era do Holoceno e entramos na era do Antropoceno, que agora é uma era em que você não tem mais as mudanças da natureza, né? Então no passado você falava, você tem uma era que é marcada pelas ações vulcânicas, uma outra era que é uma era marcada por uma mudança da natureza que era assim, que era assado. E a era do Antropoceno, né, o antro vem do humano, né, de homem. Então o Antropoceno é uma era em que a natureza ela muda por causa da ação humana. Isso só acontece no século XX, né, com essa intensificação da era industrial, né, principalmente com a extração do petróleo, a questão do uso dos combustíveis fósseis, né? Isso modifica a dinâmica do planeta, né? E aí o Dipesh Chakrabarty fala o seguinte, que como a gente estressou o planeta com essa dinâmica industrial e os impactos da poluição no meio ambiente, etc., ele fala que a gente chegou no fim da história, porque o Chakrabarty ele fala que o mundo já acabou, mas a gente está vivendo uma hora extra. Ele fala que não dá mais para regredir o impacto que a gente já fez, né? Ele fala que é uma questão de tempo até o mundo acabar, né? Porque esse processo que a gente está vivendo não tem como frear ele e não tem como dar marcha ré nele, né? O impacto já está dado e a dinâmica da coisa ela já está em atividade, né? Então, quando eu li essas ideias desses teóricos, eu fiquei muito impressionado. E foi uma época que eu comecei a ter dentro de mim um amor assim, muito grande pela questão da natureza. Nessa época eu morava em São João del Rei, que é uma cidade do interior de Minas Gerais, uma cidade histórica. E nessa época eu adorava pegar minha bicicleta e pedalar para as áreas rurais de São João del Rei. Então eu ia para essas áreas rurais para andar de bicicleta e eu ficava fascinado olhando as árvores, olhando a natureza. E a trilha sonora dessa época para mim é o Tarka, do Anthony Phillips, né? Com Harry Williamson. Então quando eu vi esse filme, ele mexeu muito comigo. Foi uma época que eu estava começando a fazer uma pesquisa, que depois eu iria desenvolver mais, de contos de fada, né? Os contos de fada, eles são considerados, assim, para alguns teóricos da história da literatura, como se fossem a seiva das histórias, né? São aquelas histórias que resistiram ao teste do tempo, né? Então eu li essas histórias de conto de fada pensando nisso, assim, pensando da gente criar algumas sementes do imaginário e no real, né? De uma coisa que dure mesmo, a gente sair dessa dinâmica de destruição e pensar numa dinâmica de preservação mesmo, né? É uma coisa que eu pensava muito no viés literário, no viés filosófico, antropológico, e o disco Tarka era a trilha sonora perfeita para mim, né? Nessa época eu lancei um livro
chamado Olhar de Bicicleta, que tem um pouco a ver com isso, né? Porque era uma época que eu pedalava muito, né? Eu andava ali na zona rural e ficava pensando isso, né? Como que o ser humano deveria focar mais em talvez voltar para o campo ou pegar a dinâmica do campo e da natureza e levar isso para a cidade grande, né? Como que esse modelo de urbanização ele deu errado. E nessa época eu li um livro chamado Carne e Pedra, do Richard Sennett, e o Sennett fala que o modelo ele fala da história da humanidade a partir da história das cidades. É muito interessante esse livro. E aí o Sennett fala que a cidade contemporânea ela não é mais a cidade do flaneur, né? Que é um termo que o Walter Benjamin usava. O Walter Benjamin ele gostava muito de andar pela cidade, né? Ele fala que no século XIX, na época do Baudelaire, né? Na época dos românticos, na época ali que o Baudelaire escreveu As Flores do Mal, né? O romantismo, você não consegue dissociar o romantismo da questão do flaneur, né? Que é aquele cara que andava pela cidade, ele curtia a cidade, né? Uma pessoa que saboreava a cidade, escrevia um poema sobre uma praça, uma pessoa que andava, que curtia a rua, né? É uma coisa que eu vi muito no Clube da Esquina, né? Que é um movimento musical ali de 1970, que tentava voltar com essa coisa da cidade, de andar pela cidade, da natureza, né? Tinha um pouco dessa dinâmica ali que a gente vê até do romantismo mesmo, né? E então nessa época eu andava de bicicleta e sonhava muito com essas coisas ali no interior de Minas, né? E o disco Tarca ele tinha tudo a ver comigo, né? Com o que eu estava pensando e com o que eu estava sentindo. E no momento que eu estava mais ouvindo Tarca, no dia 5 de novembro de 2016, né? Se não me engano, eu não anotei aqui o ano, aconteceu o desastre lá de Mariana, né? Lá no distrito de Bento Rodrigues, né? Que é um distrito de Mariana, a barragem de minério da empresa Samarco estourou e aí foi aquele caos, né? O Bento Rodrigues o distrito foi completamente destruído, muitas pessoas morreram, né? E aí eu moro, né? A minha cidade natal, Congonhas, ela é muito próxima de Mariana, né? E quando estourou aquela barragem, eu fiquei louco, porque eu pensei, nossa, tem muitas barragens de minério em volta da minha cidade, Congonhas, e o minério ele começou a ir para algum lugar, eu fiquei com medo dele ir para Congonhas, né? Ele acabou indo parar no Rio Doce, e eu falei aqui agora do Clube da Esquina, né? O Beto Guedes tem uma música linda, chamada Rio Doce, e o Beto Guedes ele é de Montes Claros, né? Que é uma região ali muito próximo do Rio Doce, aquela região ali de Governador Valadares, Coronel Fabriciano, né? Região ali do norte de Minas. E o Rio Doce ele passa por ali e vai até o Espírito Santo, né? E aí, com o desastre mariano, o Rio Doce acabou, né? Ele acabou com o Rio Doce. Então, quando isso aconteceu, né, eu acho que foi uma série de notícias muito deprimentes assim, para todo mundo, né? Deprimentes para o Brasil inteiro, mas eu que moro ali muito pertinho ali de Mariana, eu fiquei muito deprimido com aquilo, né? Eu tinha assistido o filme O Sal da Terra, que é um filme do Wim Wenders, né? Que é um diretor alemão. Ele fez um documentário sobre o Sebastião Salgado, né? O fotógrafo. E o Sebastião Salgado, ele é daquela região de Minas, do Rio Doce. E o Sebastião Salgado, ele tem cenas do filme que ele aparece no Rio Doce, né? E por ironia da vida, o Sebastião Salgado, ele é patrocinado pela Vale. E a Vale é a empresa que está por trás daquela tragédia, né? E aí o Sebastião Salgado aparece, falando que o Rio Doce é tudo para ele, o Rio Doce... ele fotografa por causa daquele rio, e aí o Wim Wenders filmou ele no rio, meses antes do desastre, né? Então, assim, foi uma baita ironia, né? E eu ouvi o disco Tarca e eu tava... É como se eu tivesse numa alienação voluntária, né?
A gente estava ali naquele momento do impeachment, né, do golpe, né? Eu acho que a gente tem que chamar o impeachment pelo nome correto, que é um golpe. E a gente vivendo tudo aquilo, e eu meio que me isolei, assim, emocionalmente. Eu estava me informando, lendo os jornais, mas emocionalmente eu comecei a ouvir o Tarka, comecei a ler essas teorias do perspectivismo ameríndio e comecei a pensar numa utopia mesmo, né? Pensar assim, porra, sonhar com um caminho possível, sonhar que ainda, né, a humanidade, no caso a sociedade brasileira, poderia tomar frente de alguns processos aí e reverter um pouco dessa dinâmica voraz e perversa aí do capitalismo, né? E comecei a sonhar um pouco com isso, com uma sociedade mais ecológica. E eu comecei a pensar isso no ponto de vista estético, né? Porque eu sou um artista. Eu não sou um político, eu não sou um... Eu penso muito como artista. Então eu comecei a estetizar essa utopia, né? E o disco Tarka, ele era meio que um combustível para isso, né? Emocionalmente, ele me dava um combustível para pensar isso. E aí isso foi levado pela lama também, né? Quando aquela lama desceu de Mariana, ela levou um pouco desse sonho. Ela levou um pouco dessa aura para mim, né? Eu lembro que nessa época eu estava estudando em Juiz de Fora. Eu ia e voltava de ônibus. Eu lembro particularmente de um dia que eu estava ouvindo o disco Tarka, né, no fone de ouvido, e estava chovendo, e eu ficava vendo assim, a natureza ali, quando a gente anda ali em algumas partes daquela estrada que liga Lavras, ali São João del Rei, até Barbacena, né, que encontra ali com a 040, eu esqueci o nome dela, acho que é 381, eu esqueci o nome. Eu andando ali por aquela estrada com uma natureza linda, assim, você tem visões lindas assim, de paisagens, e eu vendo as árvores, a chuva. Eu lembro particularmente de um dia que estava chovendo e era tão bonito, assim, eu vendo as fazendas ali, aquela região rural, aquele entorno ali das cidades ali de Barbacena, próximo de Barbacena, de São João del Rei ali, do Elvas, Tiradentes, e pensando nisso, né? Pensando, porra, é tanta coisa bonita e o que a gente faz, né? E fiquei pensando que é um período muito, muito, muito ruim para os sonhadores, né? Na época eu até escrevi assim que quando o Heráclito, há 2.500 anos atrás, o filósofo grego Heráclito diz que ele falou que a gente não atravessa duas vezes o mesmo rio, né? Só que eu tenho certeza que ele não pretendia ser tão literal assim, né? Quando ele falava do rio, não era no sentido de acabarem com o rio, né? Então eu escrevi isso na época e me impactou muito, né? Depois, em 2019, né, teve a tragédia lá de Brumadinho, que é mais próximo ainda da minha cidade natal do que Mariana, né? Brumadinho me impactou mais ainda, porque uma amiga minha muito próxima morreu nesse desastre, e foi, assim, um balde de água fria muito grande, assim, foi horrível. Eu estava em Congonhas na época, né? E quando a barragem estourou, falaram no Twitter, né? Na hora, assim, tipo, 20 minutos que tinha estourado. E aí eu fiquei louco, né? Eu falei, caramba, e se vier pra cá, né? Se vier pra minha cidade, eu fiquei com muito medo. E a lama acabou tomando outro rumo, né? Mas, de todo modo, fez um estrago enorme, destruiu pousadas e áreas rurais, casas, né? Foi uma tragédia muito grande. E então, assim, né? O tempo passou, a tragédia de Mariana não deu em nada, as multas que a Vale pagou foram irrisórias para o lucro que ela tem, né? Os grileiros e os latifundiários, cada vez mais eles são eleitos aí, né? A gente pega essa eleição passada que a gente teve agora em 2020, eleição de prefeitos, os partidos
da chamada bancada do boi, eles foram os partidos que mais elegeram representantes, né? Então, assim, a gente vê um país que a economia do nosso país cada vez mais gira em torno de matéria-prima, né, as chamadas commodities. Você é um país que cada vez menos se industrializa, cada vez menos pensa na questão de energia limpa, né? E eu moro aqui no Amapá, vi isso em loco com a questão do apagão. Eu comecei a ver isso muito na pele, né? O PIB do nosso país ele é muito focado na questão do extrativismo, né? Você pega, por exemplo, alguns ativos da nossa cultura que poderiam ser rentáveis, como a música popular, como o futebol, né? A música popular e o nosso futebol, eles são ativos fortíssimos, né? A nossa cultura, no geral. Você pensa bem, os Estados Unidos, boa parte do PIB deles vem da cultura, né? Do cinema. Você pega, pô, a Índia tem Bollywood, né? Que move bilhões e a gente não tem uma economia focada nisso. A nossa economia ela é escrava da extração de matéria-prima, né? Então, assim, o disco Tarka, ele representou um momento da minha vida que eu não queria pensar nisso, assim. Não é que esses dados fossem... Eu não era alheio a isso. Eu pensava nisso. Mas no meu coração eu queria sentir uma outra coisa. É como se eu quisesse fundar uma cidade imaginária. É como se eu quisesse fundar uma outra coisa dentro de mim. Num ambiente protegido. Eu queria fundar isso artisticamente, esteticamente, né? O disco Tarka foi o combustível que eu tive para isso. Mas algumas tragédias que aconteceram me balançaram, né? Mas enfim, é um disco que eu acho lindo, eu ainda escuto ele. Ele faz mais sentido quando eu escuto ele em Minas, né? Eu acho que as músicas, principalmente do Anthony Phillips, elas me lembram muito o Clube da Esquina. Então, quando eu tô em Minas, me dá muita vontade de ouvir os discos dele. Aqui, eu, morando no Amapá, não faz tanto sentido ouvir. Mas eu ainda gosto muito de ouvir as coisas dele. E aí, eu queria fazer esse programa para falar desse disco, mas eu acho que mais interessante do que fazer uma resenha desse disco era contar essa história. Eu acho que faria mais sentido aqui pro programa. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço quem ouviu o programa aí até o fim. E é isso aí, gente. Seguimos aí com o Antiquário do Som. Forte abraço.